Olá, seja muito bem-vindo ao Descomplica aí, que hoje vai trazer um assunto muito importante para você. Como que o sono pode interferir na sua produtividade? E para falar um pouquinho sobre isso, eu converso com a Mari Libório, especialista nessa área, mas antes vou te pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, porque semanalmente a gente traz muita dica importante para você. Mari Libório, seja muito bem-vinda, como vai? Obrigada, Roberto, vou muito bem. Vamos lá, então. Mari, todo mundo sabe que o sono, ele é essencial para um bom humor. Você pensa aquela pessoa ranzinza, fala, ih, não dormiu. É isso? É isso. Você sabe que eu sempre brinco que às vezes a gente conhece gente tão difícil que às vezes a pessoa na verdade não é chata, ela só tá em privação de sono. De repente, se ela dormir, ela até melhora. Mas é isso mesmo. Mas você falou, todo mundo sabe? Eu não sei se realmente todo mundo sabe. Eu acho que todo mundo sabe que dormir é bom. Uhum. Só que talvez a gente não tenha dimensão do quanto não dormir é realmente ruim, né? Foi o que me chamou a atenção quando eu comecei a estudar sono. Então, ok, dormir faz bem, mas e quando a gente não dorme, o que que a gente tem? E aí a gente tem prejuízos que vão além do humor, ainda que o humor seja aquela coisa que a gente... Muito evidente, É muito né? evidente. A gente brinca com criança, né? Quando a criança às vezes tá meio rabugentinha, tudo, o que que a mãe sempre fala? Ah... tá com sono. Em vez de falar é mal criada, não, tá com sono. É que criança não tem filtro, né? Então ela tá chateada. A gente às vezes quer chorar também, porque tá cansado, né? A criança chora, faz o que quer. Mas é isso mesmo. Quando a gente não dorme, a gente fica irritado, a gente tem mais dificuldade de fazer leitura dos ambientes, então você não entende muito bem aquele contexto do que tá acontecendo, o seu julgamento fica prejudicado. Então, o julgamento de relações sociais fica prejudicado. Então, você imagina, por exemplo, num casamento, onde você tem um dos cônjuges ali em privação de sono. Então já é meio caminho andado para você viver em conflito, sim. Meio caminho andado. Agora, Mari, vamos lá então, para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Por que que a gente dorme? Opa, isso é muito importante. Primeiro que a gente dorme porque quando Deus fez a gente, ele fez a gente para passar um tempo acordado e um tempo dormindo. Então essa informação vem de fábrica. Todo animal dorme. Uma coisa interessante é que o homem é o único animal que voluntariamente se priva do sono. Então a gente decide, eu não vou dormir agora, eu vou dormir mais tarde. Se você tem bichinho em casa, você pode ver que eles têm os hábitos dele, dá tal hora, vai se deitar, às vezes embaixo do sol, às vezes numa sombrinha, às vezes embaixo de uma cobertinha, mas ele dorme quando tem sono. A gente não, a gente tenta fazer um controle de algo que é fisiológico, a gente nasceu para dormir. A gente tem algo que nos regula, né, que é o ritmo circadiano, que inclusive está em alta, foi os 3 prêmios Nobel de alguns anos atrás foram para pesquisadores que estavam estudando o ritmo circadiano. Então isso é algo que realmente vale a pena a gente se debruçar. E o que que isso diz? Né? Que a gente passa mais ou menos das 6 da manhã até as 18 horas com a luz do dia e das 18 horas até as 6 da manhã com a ausência de luz, né, ou no período noturno. E isso regula quando a gente dorme e quando a gente fica acordado. A gente foi programado para dormir. Agora, hoje, existem muitos estudos, né, relacionados, por exemplo, ao uso do celular, da tela antes de dormir, que acaba interferindo nessa mensagem que o cérebro recebe, que agora é hora de dormir. É isso? É isso mesmo. Vamos imaginar como era antigamente. Vamos imaginar se você morasse no campo, Roberta. No campo, porque ela nem gosta do campo. Quem conhece vai entender. Eu gosto do campo e eu sei que a Roberta tem questões, mas vamos imaginar, vamos descomplicar essas suas questões com o campo. Ok. Tá bom? Vamos lá. Vamos imaginar que você morasse no campo e que você não tivesse tanto acesso à tecnologia como você tem. Você ia ter uma vida muito mais produtiva com a luz do dia e depois, quando a luz do dia, né, já não estivesse, quando não estivesse mais dia, você ia se recolher. E isso é hormonal. Então, quando a gente acorda, a gente libera cortisol e suprime a produção de melatonina. Então, a gente fica com o nosso foco, a gente fica com o nosso pico de atenção, a gente tem um aumento da pressão arterial, por exemplo, tudo pela ação hormonal do cortisol, porque tá de dia, você abriu os olhos, você tá acordada. Em compensação, com o cair da tarde, o fisiológico é que você comece a liberar a melatonina, que é um hormônio facilitador do sono. Ele não induz você a dormir, mas ele facilita todo aquele processo de sono, de você chegar nas fases mais profundas do sono, ter um sono restaurador. A gente não consegue viver isso na plenitude atualmente, porque a gente chega em casa, mesmo quando está de noite, a gente tem a luz, a gente tem as telas, a gente tem a TV, a tela do celular, e tudo isso vai suprimindo essa
essa produção de melatonina e deixando o cérebro confuso. Tá de dia ou tá de noite? Então, o ideal seria que a gente tivesse uma rotina, né, que fizesse com que a gente aproveitasse essa questão da luz do dia e a questão da noite. Mas cada dia isso é mais difícil. A gente tem inúmeros serviços que funcionam 24 horas. E antes a gente pensava 24 horas, a delegacia, hospital, né, e sei lá. Hoje você tem vários serviços, academia que funciona 24 horas. Então, coisas que são deste momento da nossa vida, né, da atualidade. Então, o sono realmente ele tem sido colocado de lado. A gente vê... Agora, isso traz consequências, né, Mali? Porque a gente está falando, assim, de algo, tudo bem, né, eu escolho a hora que eu quero dormir, mas, assim, desde o envelhecimento até doenças, eu lembro, porque eu tive uma situação... por conta da privação do sono, por muito tempo, eu tive mais de 3 anos que eu não dormia por pelo menos 5 horas direto. Por quê? Porque a criancinha não parava de acordar. E a criancinha acordava 7 vezes por noite. Entendi. Por 3 anos eu fiquei assim. Então, depois disso eu desenvolvi um herpes ocular. Vamos chegar nisso, isso é muito importante. A gente considera a privação de sono quando a gente dorme 5 horas ou menos. Então, quando a gente pensa em quantas horas de sono que uma pessoa precisa dormir, claro que vai haver variação entre um indivíduo e outro, mas a gente não está falando de menos de 6 horas. Tá? Então, tem direto, né? Direto, exato. O sono, ele funciona como degraus que você vai subindo até que você chega na fase reparadora do sono. Então, você precisa subir todos esses degraus. Então, sono, lembra disso? Sono REM, sono não REM. Então, você precisa subir essas fases até que você chega na fase restauradora e você vive aquele benefício da fase restauradora. O problema do sono picado é que você está subindo os degraus, aí, de repente, você desperta e você desce até o primeiro degrau novamente. Então, muitas vezes você dorme, mas não chega no sono profundo. Então, não tem aquela questão restauradora. Tem um estudo muito legal que fala sobre a redução de linfócito, é uma célula de defesa, mas um específico que é o linfócito NK, que ele é responsável por 2 coisas muito importantes. Uma é para proteger a gente de infecções virais, então, que é o caso, por exemplo, do herpes vírus, mas também de influenza, de vírus do resfriado. E a outra função desse linfócito é proteger a gente de células cancerígenas. Então, quando começa uma desordem ali no nosso organismo, ele consegue identificar essa célula não está funcionando bem, então eu vou lá e vou eliminar com essa célula. Essa é a função desse carinha. Quando a gente tem uma noite de privação de sono, a gente tem uma redução que pode chegar até 70% desses linfócitos. Então, no dia seguinte que a gente dormiu mal, a gente já está imunossuprimido. Então, você imagina um indivíduo que está, como você me falou, 3 anos sem dormir. Você passou 3 anos imunossuprimida. Até, por exemplo, quando você vai dar uma vacina num bebê. Se o bebê não dormiu bem aquela noite, não convém que você dê vacina, porque você precisa que o teu bebê esteja bem imunologicamente, que é para ele aproveitar aquele estímulo que a vacina vai dar. Então, se ele não dormiu, nem leve, espere ele dormir para levar no dia seguinte. Então, tem toda a relação. O sono, ele é muito mais importante do que a gente imagina, né? Muito mais. A gente tem ele por algo que é uma opção. E isso é muito validado pelas autoridades. Eu acho que tem um certo... um folclore, né? Então é a turma das 4 da manhã, não sei se você já reparou, é 4 a.m. Então é o pessoal que levanta às 4 para treinar, ou então levanta às 5 para estudar, ou levanta... Então, assim, a gente foi feito para dormir. A respeito dos estudos, eu vou até além. Eu concordo, eu acho que a gente tem que acordar a partir das 10 horas. Nossa, eu sou super partidária dessa sua ideia. Vamos fazer um projeto de lei. Mas você sabe que algumas pessoas precisam mesmo, né? A gente tem um negócio que chama cronobiologia, que é como Deus te fez. Você foi feito para ser matutino, você foi feito para ser vespertino. O problema é quando um casa com o outro. É assim na minha casa, né? Geralmente acontece assim na minha casa. Eu sou uma pessoa vespertina, então eu gosto de acordar um pouquinho mais tarde e dormir mais tarde. E o Marcos é uma pessoa matutina e ele acorda. Meu Deus, eu não consigo nem descrever. Com uma energia que é uma coisa assim, né? Louca. E por quê? Porque a cronobiologia dele é assim. Não é assim com todo mundo. Dá pra gente ter uma cronobiologia de um jeito e ter a vida de outro? Dá. Mas às vezes você paga um preço, né? Paga, né? Eu mesmo como enfermeira, minha formação é enfermagem. Eu trabalhei em hospital há muito tempo. Os plantões começam às 7 da manhã. Então, não importa sobre a sua cronobiologia, 7 horas da manhã você tá em pé pegando plantão e você tem que se virar, né? Mas, na verdade, eu começava a ter mais foco, mais atenção, realmente, um pouquinho mais tarde, umas 9 horas. E aí, a gente estava falando
a respeito das pessoas não saberem. Eu acho que tem uma cultura de quem dorme perde tempo. É uma cultura boba, não faz o menor sentido. Quem dorme bem aprende mais, tem melhor evocação da memória, ou seja, quando precisa da informação, a informação está mais pronta para você puxar, consegue entender melhor, interpretar melhor o que está sendo falado. Então, se eu sou um paciente, por exemplo, eu prefiro que um médico que está bem dormido me opere. Claro. Então, não parece óbvio que dormir é fundamental? Essa cultura é algo desse tempo e é uma distorção daquilo que realmente tem que ser. E se a gente for pensar, então, nesses prejuízos que a falta do sono pode acarretar, a gente começou aqui o programa falando que o sono interfere na produtividade. Sim. Né? E aí você mencionou um fato muito importante, que é o que a gente vê hoje e realmente está na moda, né? Vamos acordar 5 da manhã, às vezes 5 e 6 tem live, 4 e não sei quanto tem live. Falei, gente, vai dormir. Vai ser feliz na cama, quentinha. Isso acaba interferindo no processo de aprendizagem. Isso aumenta o risco cardiovascular. A privação de sono em si. Vamos imaginar que essa pessoa que dormiu às 5 horas da manhã, ela não foi dormir 10 horas da noite para dormir 7 horas, por exemplo, né? Para ter 7 horas de sono. A gente está falando de privação de sono. O fato da pessoa acordar muito cedo, se ela consegue render, produzir uma pessoa matutina, ok, desde que ela tenha acumulado ali o número de horas que é. Quanto que é? Tem um número mágico de horas? Na verdade, você tem que se ver no dia seguinte. De repente, eu preciso de 9, você precisa de 8, ele precisa de 7, né? Então, a gente tem que se enxergar. Mas existe, sim, Existe um normal, gap, né? O normal é que os adolescentes dormem mais, os idosos dormem menos, as crianças dormem bastante, os bebezinhos mais ainda. E os adultos, né? Essa faixa de gente produtiva, vai dormir ali entre 7 e 8 horas, alguns 9, mas nunca menos do que 6, tá? Então, 6 é o limite, né? Senão a gente já tá em privação de sono. E aí esse indivíduo em privação de sono, ele tem aumento do risco cardiovascular, ele tem aumento do risco de desenvolver diabetes, ele fica menos, a insulina ele fica menos competente para lidar com o açúcar normal da alimentação. Ele tem a questão que a gente já conversou sobre o aspecto imunológico, então a gente fica imunossuprimido quando a gente está em privação de sono. Tem a questão do humor e tem uma coisa muito importante, a gente tem isso aí eu acho que já vai todo mundo querer dormir. A gente tem 2 hormônios que regulam o apetite da gente. Um que fala pra gente comer e um que avisa que a gente que a gente já comeu. Então a grelina e a leptina. Então um fala, vai, come, você tá com fome. E o outro fala, para de comer, você já comeu. O que o sono faz? Ele aumenta o hormônio que manda você comer e ele diminui o hormônio que te faz perceber que já comeu. Então, quando a gente não dorme bem, a gente perde muito a crítica de quantidade, principalmente de escolha dos alimentos, porque a gente tem um desequilíbrio que é hormonal. Então, a gente libera mais hormônio da fome e diminui o hormônio da saciedade. Então, além de você ficar mal-humorado, você vai ficar com excesso de peso, isso vai atrapalhar e muito a sua vida, seu risco cardiovascular vai aumentar e talvez você pegue mais resfriado do que as outras pessoas, porque você está imunossuprimido. Então, tem que dormir. Existe, a gente está falando, né, Mário, o que acontece enquanto a gente dorme? E assim, existe, na verdade, uma outra vida dentro do nosso corpo enquanto a gente dorme, né? Você está regenerando tudo. Tem muita atividade cerebral durante o sono, que é uma coisa que às vezes as pessoas acham que o sono dá uma dormida, que o cérebro dá uma dormida também, não. O cérebro, ele entra num processo onde ele faz como se fosse uma faxina ali, que é extremamente importante e que acontece com muito mais vigor na fase profunda do sono. E isso tem uma relação, que é uma relação, ainda é uma associação, você não pode dizer que é uma causa, mas ela tem uma associação com demência, em especial Alzheimer, porque alguns metabólitos ali do cérebro, algumas proteínas que deveriam ser limpas nessa fase do sono profundo, não são. E esse acúmulo talvez seja um dos fatores que faz com que os indivíduos progressivamente tenham questões ali relacionadas à memória. Então a gente tem razões para imaginar que uma pessoa que vive em privação de sono também tem um risco maior de desenvolver demência. Se a gente for pensar, não sei nem se é a sua área, mas assim, tem algumas pessoas que adormecem rapidamente, desmaiam. E outras que demoram, às vezes meia hora, 1 hora para pegar no sono. O que faz essa diferença? Então, a melatonina, ela é bem facilitadora do sono. Então, se a gente ficar muito tempo na tela, a gente acaba empurrando essa coisa do
dormir um pouco mais para frente. Então, o ideal é que quando a gente fala de higiene do sono, que são aquelas práticas que a gente adota para que a gente realmente durma bem, uma das coisas é você ter o seu quarto como aquele local onde você dorme. Então, não ter a televisão, não ter o tablet ali, as coisas, que no máximo você faça uma leitura e você desenvolva um ritual que ensina seu cérebro que agora é hora de dormir. O sono, ele é um comportamento aprendido. A gente vê isso muito em criança, né? Ele é um comportamento que pode ser aprendido. Então, da mesma forma que, por exemplo, quando você faz uma introdução alimentar numa criança, você não tem a expectativa de que a criança já saiba como comer. Você vai conduzir a criança àquela fase da vida dela. O sono é a mesma coisa. Você precisa ajudar o indivíduo a ser conduzido para boas noites de sono. E o adulto não é diferente. Então, ensinar o cérebro que na hora que vai para o quarto, fez aquele ritual relaxamento, tomou banho, às vezes pode tomar um chá, um copo de leite quente, enfim, alguma coisa que contemple ali. Faz uma leitura, faz o seu ritual da noite, o cérebro vai entendendo, opa, agora a gente vai dormir. O dormir, ele não deveria ser acidental, sabe, Roberto? Como é, tipo, vou dormir, dorme no sofá. Aí depois acorda e vai pra cama. Aí pronto. Né? Isso diminui bastante, acho que a qualidade, né, desse sono que vai ficar mais tempo. Acho Sim. que isso acontece o ronco também, sabe, Roberta? Assim, quem ronca geralmente é um indivíduo que não tem um bom padrão de sono. Quando ele ronca, ele acaba... Só roncar não é tanto na verdade, quando ele só ronca é o parceiro que às vezes não tem um bom padrão de sono, né? Mas assim, para o indivíduo que é o roncador, muitas vezes ele ronca e ele também faz a apneia do sono, né? Que é quando ele faz uma pausa respiratória muito grande. Quando ele tá nessa pausa respiratória, ele faz um micro despertar. Ele não chega a acordar, alerta, mas a fase do sono dele mudou e ele superficializou o sono. Então, quem ronca muito e faz muita apneia, às vezes nunca chega na fase profunda do sono. Então, é um indivíduo que dormiu 8 horas, mas no dia seguinte tá um caco. Tá um caco. Por quê? Poxa, mas eu dormi tanto, mas você não dormiu bem. Então, é tempo e qualidade. E aí a gente tem toda essa questão, né, Mari, de que é necessário a gente entender o seu padrão, se autoconhecer, né, para saber o que acontece nesse período. Sonho. Por que às vezes... Vou te falar coisas que aconteciam comigo na época da escola, por exemplo, na época de prova, né? Tá com aquela angústia, aquela ansiedade a milhão. Você sonhou que foi descalça? Nada, eu sonhava com a matéria da prova e eu revisava a matéria todinha no meu sonho. Meu, a pessoa não dorme. Não descansa, mas né? eu tava estudando. Eram coisas nobres, né? Era estudo que estava invadindo o seu pensamento. Na cabeça dessa Você pessoa. sabe que o sonho é uma coisa muito misteriosa, assim. A gente tem inúmeras teorias, exato, tem inúmeras teorias, mas é uma coisa que tem uma explicação que você não consegue, a gente sonha por causa disso e por que a gente lembra. Uma das coisas que acontece é que muitas vezes a gente lembra do sonho porque a gente acordou quando o sonho estava acontecendo e por isso a gente lembra. Se a gente emenda uma fase do sono profundo em outro ciclo, a gente não lembra de todos os sonhos que teve, né? Mas eu não sou estudiosa do sonho, mas eu sei que do sono, sim, do sonho não. Tem uma coisa que eu ensino assim para as pessoas que às vezes ficam muito tensas, como você falou da prova, né? Hoje às vezes a gente faz listas mentais, né, Roberta? Quando a gente deita, começa, amanhã eu tenho que pagar o condomínio, eu também tenho que fazer tal coisa, Então, isso pode roubar muito da qualidade do sono da gente, porque a gente não consegue desligar para realmente... Então, se você tiver um bloquinho ali que você anota, pagar condomínio, pagar sei lá o que, saiu da sua cabeça. Né? Então, tire as coisas da cabeça para você poder dormir. Não deveria ser difícil dormir, muito fisiológico, né? Se você pensar. Sim, faz parte do ser humano, muito né? fisiológico a gente dormir. Não deveria ser tão misterioso assim e a gente precisar discutir tanto e convencer as pessoas de que, olha, você nasceu para ficar acordado um período do tempo e para dormir outro período. E tudo bem, quem dorme não é incompetente. Na verdade, tem mais chance de fazer besteira quem está em privação de sono. Agora, uma coisa que você falou, muito importante, né, Mari, que aí eu vou dar meu braço a torcer, que é a gente aprender com os animais. Se é uma forma tão natural, né, faz parte da criação, né, a gente foi criado dessa forma, por que às vezes a gente resiste tanto? Não é o meu caso, porque eu nunca resisto, né, falou dorme, eu já... Ok, tô dentro. Daqui até ali, canal 4 eu já dormi também, não tem problema. Mas por que às vezes a gente resiste tanto, né? Você não vai deixar de estar vivendo, pelo contrário, você vai estar dando mais gás para que você tenha uma vida melhor.
Exatamente. Os animais em relação a isso são muito mais sábios, né? Eu tenho gatinho, eles têm lá o horário que eles vão no solzinho e dormem. Tá dentro da cronobiologia deles, aquela hora eles dormem. Pra gente fechar, Mari, um recadinho final para quem resiste ainda a essa ideia de que dormir é uma delícia. Olha, o sono é um remédio muito mágico que foi criado por quem fez a gente. Então a gente não tem o que contestar. Tá no manual do fabricante. Exato, tá no manual do fabricante. A gente realmente precisa dormir. Se a gente tem dificuldade para colocar isso em prática, existem formas que a gente pode desenvolver, talvez melhor essa habilidade de dormir, que deveria ser uma coisa tão natural, mas procure ajuda, né? Vá num profissional especialista em sono. Se você ronca, também procure ajuda, corrija essa apneia do sono, existem formas simples de corrigir. Então vá num médico especialista em sono, um otorrino, um neuro, para que você possa desfrutar dessa maravilha que está aí no teu software de fábrica, que é dormir. Que é um presente, com certeza. Mari, muito obrigada pelas suas informações, sucesso para você, boas noites de sono. Obrigada para você também, Roberta. Obrigada, Descomplica aí, fica por aqui, que você possa ter lindas noites de sono, dormindo 8, 10 horas tranquilamente, sem nada na sua mente lhe culpando sobre isso. Tá bom? A gente se vê no próximo Descomplica, até mais.